Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, mais um vídeo sobre bastidores do cinema, falando sobre O Hobbit. Não tem como negar que os 3 filmes do Hobbit foram uma decepção. E aí, pra gente entender como funcionou para esse filme ser essa decepção e falar muito dos bastidores, a gente tem que voltar lá atrás, quando Tolkien escreveu o livro O Hobbit. Quando o Tolkien escreveu o livro O Hobbit, ele estava imaginando que ele ia escrever isso para os seus filhos. Tanto que o conto, ele era escrito para eles, ele era lido de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, com uma aventura muito mais simples. Muito diferente do que ele fez anos depois, quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, que você vê que, que apesar de ter muitas características óbvias do Hobbit, tanto personagens como universos, inclusive o Anel, apesar disso, era uma leitura muito mais simples. O Hobbit e O Senhor dos Anéis era muito mais complexo. Quando lançou O Senhor dos Anéis no cinema, apesar de muita gente estar preocupada de saber como que ia ser esse filme, ele foi uma excelente adaptação feita pelo incrível Peter Jackson, considerado na época, principalmente por ter conseguido adaptar esse livro tão difícil. Ele conseguiu adaptar tirando personagens, tirando cenas, mas fazendo que ficasse coerente para o cinema. Mas ele não fez isso de graça. Ele não foi um gênio que pegou o livro e simplesmente conseguiu adaptar. Isso levou anos para ser feito. Ele é um cara que é fascinado pelo mundo do Tolkien e isso ajudou muito ele na hora da adaptação. Mas se a gente parar pra ver, isso tudo foi um processo muito lento e que demorou muito pra ser feito. E aí depois que foi lançado, Senhor dos Anéis foi um grande sucesso, um dos recordistas do Oscar, e aí passaram-se vários anos, e aí finalmente eles anunciaram que iriam fazer um filme sobre o primeiro livro, O Hobbit. Afinal, o cinema ele é um lugar cíclico, ou seja, sempre o cinema volta a falar sobre assuntos que já deram certo, com remakes, reboots ou continuações. Nesse caso, eles fizeram isso com o livro do Hobbit, né? Eles acharam que seria interessante contar a história do livro do Hobbit, e aí o Hobbit veio. Só que eles queriam fazer uma abordagem um pouco diferente, e com isso começou os bastidores do filme. Eles chamaram um dos grandes diretores do cinema, para muitos o melhor, que é o Guillermo del Toro, que tem incríveis filmes na sua carreira como O Labirinto do Fauno, Colina Escarlate. Ele também tem o Pacific Rim, os 2 filmes do Hellboy, que são muito aclamados até hoje por muita gente. Esse é o cara que tinha nome e peso para poder pegar esse livro e poder adaptar e fazer a continuação do Hobbit que os fãs aceitassem. E aí começou o problema, porque quando ele começou a negociar, ele era um cara que ele queria fazer diferente do que as pessoas imaginavam. Ele queria fazer 2 filmes curtos, porque é o seguinte: O Senhor dos Anéis, eles são 3 livros, assim como é o título dos filmes: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Enquanto o Hobbit, como já falei, ele era um livro só feito pros filhos do Tolkien que ele escreveu, ele era um livro muito fino. Tudo acontece em um livro o que é menor do que acho que todos os 3 do Senhor dos Anéis. Então o Guillermo del Toro, sabendo disso, ele falou que ele ia fazer 2 filmes menores, que iria dividir o filme em 2 partes. Provavelmente a primeira seria até o momento do confronto contra o dragão, e o segundo filme seria a Batalha dos 5 Exércitos, seria o fim do confronto contra o dragão e a Batalha dos 5 Exércitos. Acho que esse era o pensamento dele, que combinaria muito com o livro. Só que o problema é que a Warner, ela não estava pensando simplesmente em fazer qualidade com esse filme. Ela estava fazendo Senhor dos Anéis porque ela sabia que Senhor dos Anéis era um sucesso e ela queria tirar o máximo de dinheiro em cima disso. Então, eles chegaram pro Guillermo del Toro e falaram o seguinte: a gente não quer 2 filmes, a gente quer 3 filmes de 2 horas e 50, assim como é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, quase todos os filmes têm 3 horas. E eles queriam que o Hobbit fosse exatamente isso. O Guillermo del Toro, no começo, o Guillermo del Toro ele negou desde o primeiro momento que ele ouviu isso. Ele falou que não faria sentido, não teria coerência, teria que inchar muito o filme para isso acontecer e não daria certo. E depois de muitas negociações nos bastidores, muitas coisas que não estavam dando certo, a Warner, ele achou melhor sair e a Warner achou melhor ele sair. Dessa forma, os 2 quebraram o vínculo e o Guillermo del Toro não estava mais presente dentro da franquia O Hobbit. E com isso a Warner tinha um grande problema. Por quê? Porque faltava mais ou menos 1 ano e meio, 2 para lançar o Hobbit no cinema. Já tinha várias coisas que estavam sendo filmadas, porque não foi no começo da negociação que isso aconteceu. A produção já estava bem adiantada quando a Warner pediu pro Guillermo del Toro fazer isso. Então, quando ele foi demitido, tinha muito pouco tempo para poder reimaginar tudo. Então, com isso, eles resolveram apostar em alguém seguro. E eles foram atrás do Peter Jackson, que, como eu falei, ele é o diretor e responsável pela adaptação dos 3 primeiros livros do Senhor dos Anéis. Uma escolha que, se você for ver,
acertada. Por quê? Porque os fãs adoram o diretor e ele já tinha acertado nesse universo. Só que tinha um pequeno problema nessa história que ninguém falou, que é, diferente do Senhor dos Anéis, que ele teve anos para escrever a história, aqui no Hobbit ele teria que, em mais ou menos 1 ano, 2, adaptar um livro inteiro, e com isso já mostrou como estava indo ladeira abaixo os bastidores e como o filme provavelmente não daria certo, mesmo que os fãs não quisessem aceitar isso. Ele foi lá e saiu o primeiro filme do Hobbit, que foi bem adaptado, tanto que muita gente considera ele bom, muita gente acha ele mediano, mas é um filme que ele conseguiu adaptar bem o começo da história, só que aí veio o segundo filme. E aí, o segundo filme mostra como esse filme é uma confusão. Não só por confusão, tanto de bastidores como de modo geral. Porque tem imagens do Peter Jackson, entre uma cena e outra do filme, ele estava ajeitando o roteiro, ele estava escrevendo o que seria o roteiro ainda, porque não estava finalizado o filme. E com isso, o segundo filme foi um fracasso. O terceiro filme, apesar de ser melhor, ele não conseguiu chegar na bilheteria que os caras esperavam. E também não foi um sucesso de crítica como esperava. E eu vou falar uma coisa. Eu assisti os 3 filmes do Hobbit, porque eu sou muito fã desse universo, na pré-estreia. O primeiro filme, o cinema tava lotado. Eu lembro que era empolgação pura com todo mundo que tava em volta. No segundo, já não foi bem assim. E o terceiro, eu lembro que o cinema já não tava tão lotado como tava nos outros. Vou mostrar como as pessoas foram também abandonando a franquia ao longo dos tempos. Então esses são os bastidores do Hobbit, como mais ou menos a ganância da Warner e com a inocência mais ou menos do Peter Jackson fez com que o Hobbit fosse um fracasso. Eles tiraram um diretor incrível, que tem um monte de filme certo na sua carreira, Oscar Irmãos, que é o Guilherme Del Toro, pra conseguir mais tempo e mais dinheiro, porque vamos ser sinceros, não é que eles não queriam 2 filmes por causa que eles achavam ruim a ideia de 2 filmes. A diferença é que 2 filmes vende uma quantidade de boneco, 3 vai vender muito mais, ainda mais considerando que o Peter Jackson chegou na franquia e ele introduziu várias coisas que não tem no livro, como por exemplo o Legolas, que é um dos personagens mais queridos pela maioria das pessoas dentro do filme. Então, o pensamento da Warner foi totalmente em cima do dinheiro. O Peter Jackson aceitou e foi isso que os bastidores do Hobbit é tão complicado. Um livro, um livro que tem, sei lá, 400, 500 páginas, se transformou em 3 filmes de quase 3 horas. Aí não tem como dar certo mesmo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link, tanto para entrar no canal como para as minhas pessoais, estarão aqui embaixo, caso você tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, você gosta dos 3 filmes do Hobbit? Você gosta do livro? Você sabia desses bastidores? Você não sabia? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.